Estamos aqui iniciando uma série de mensagens que diz Família para Sempre. No domingo também estaremos iniciando uma outra série que vai tratar sobre cobertura espiritual. Como o pastor também falou, no culto jovem nós vamos estar falando sobre paternidade espiritual. Então enche o seu coração de expectativa, enche o seu coração com tudo que você puder trazer para ele em torno de envolvimento com esse mês, porque Deus tem algo para falar para as nossas famílias. E eu quero que você também compreenda algo muito importante. Mês de família, quando a gente fala de família, o inimigo ele se enfurece. Então não à toa vão acontecer várias coisas que vão tentar te impedir de caminhar, de vir até aqui a igreja, estar participando, estar recebendo uma palavra vinda do Senhor, palavra essa que pode estar trazendo a restauração para a tua família, que pode estar dando um direcionamento espiritual para a sua família. Então eu quero convocar você, meu irmão, você, minha irmã, você que é chefe de família, você que constituiu a sua família, que você se comprometa espiritualmente com esse mês. Que você possa estar sim fazendo um jejum, para que você possa estar envolvido com oração, para que você coloque a sua igreja debaixo dos joelhos, para que Deus possa estar derramando uma unção diferente aqui nesse lugar. Como o pastor bem mencionou, Josué se posicionou, então é necessário que todos nós nos posicionemos nesse instante, porque nós já estamos enfrentando batalhas espirituais, e é necessário que a gente consiga se precaver através de jejum e através de oração, amém? Queria tratar com vocês nessa noite um tema, dentro dessa série de mensagens, que fala, família, um projeto de Deus. Você pode repetir bem forte comigo? Família, um projeto de Deus. O texto base para essa mensagem, ele se encontra em Salmos, no capítulo 127, e também em Salmos, capítulo 128, apenas o versículo 5. Então abra sua Bíblia para que você possa estar acompanhando Salmos, capítulo 127. Amém? Vamos fazer a leitura? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Capítulo 128, versículo 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Versículo 6. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Quero orar com você. Senhor, aqui estamos diante de Ti nesse momento, Pai, entendendo que o Senhor quer falar algo que está guardado no seu coração para as nossas vidas. Então, Pai, tira qualquer distração, tira qualquer sentimento, Pai, que tire o pensamento dos Teus filhos aqui deste lugar, mas que nós possamos, Pai, estar com sede para beber da Tua palavra. Que o Senhor possa estar derramando uma unção sobre as nossas vidas e que Teu Espírito venha falar aos nossos corações conforme a Tua vontade. Guarda cada um aqui, Senhor, tira toda a preocupação do lado de fora, mas que tenhamos, Pai, aqui um manancial vindo de Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, o tema proposto, família, um projeto de Deus.
Mas eu queria então aqui começar a falar com você, meu irmão, você, minha irmã, falar sobre família, sobre a constituição de uma família. E não é raro você ouvir, eu acredito que quem tem um pouquinho de tempo aqui na igreja tem a exata noção de que a família, ela é a primeira instituição divina. Ou seja, a família foi a primeira criação, a primeira organização, primeiro ajuntamento que Deus criou. Ou seja, Deus ele planejou dentro do coração dele, em algum momento, em que ele já tinha terminado de fazer a terra, ele já tinha terminado de criar os céus, os animais, ele criou o homem, mas ele viu que havia uma necessidade ali, que o homem não poderia viver só. Então Deus teve em seu coração a brilhante ideia de criar a família. E por isso em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Outro versículo que é bastante conhecido de nós. Eu, por exemplo, quando a minha mãe, eu casei com 30 anos de idade. Então quando a minha mãe e meu pai, eles já estavam um pouco sem paciência com a minha presença dentro de casa, eles faziam questão de abrir a Bíblia e falar: olha, meu filho, a palavra de Deus tem algo para dizer para você, que deixará o homem, o pai e a mãe. Só que você não está lendo isso, você já está na hora de você pegar o seu caminho, está na hora de você constituir a sua família, é bíblico. Mas o que eu quero que você entenda é que o deixar o pai e o deixar a mãe, seja você homem, seja você a mulher, significa que não é à toa que isso acontece. O deixar o pai, deixar a mãe, o seguir um caminho para construir uma família, faz parte de um projeto elaborado por Deus para as nossas vidas. E eu acho interessante que dentro dessa estrutura familiar, existem algumas características que são importantes e que nós não devemos perder jamais. A primeira dessas características diz respeito ao seguinte, que em Gênesis 2, capítulo 23, Adão ele declara que Eva, ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Então, eu queria convidar você a refletir nessas palavras que Adão proferiu. Porque Deus viu que Adão, ele estava sozinho ali naquele momento. E ele precisava então avançar com o seu projeto e fazer e constituir uma família. Então Deus ele decide então criar uma companheira para Adão. Mas ele não faz isso de qualquer maneira. Ele não faz isso de qualquer modo. Ele tira uma parte de Adão, e a Bíblia diz que é a costela dele, e através da costela de Adão, Deus cria Eva. O que isso tem de mensagem para mim, de revelação para mim e para você? Não vá pensando que você vai se casar com uma pessoa e no seu casamento vão haver duas pessoas diferentes. Não. Adão mesmo acabou de declarar isso, que Eva era osso de seus ossos e carne de sua carne. E assim vai se concretizar, ou já se concretizou naqueles que já são casados, assim, aqui nas nossas vidas. Então, a partir dessa fala de Adão, algumas percepções têm que ser tiradas. Quando nós nos casamos, por exemplo, já não existe a fala do seguinte: não existe mais a minha culpa, existe a nossa culpa. Não é possível eu, casado com a Laís, estar errando sozinho, porque Laís, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E quando nós assumimos um compromisso no altar, nós assumimos um compromisso de sermos um e não dois. Então não adianta eu querer agir a meu bel prazer, que isso não vai trazer consequências só para mim, mas vai trazer consequências para Laís.
Então não tem como eu poder falar aqui para vocês que se eu errar, eu vou estar errando sozinho. Não, se errar, estamos errando eu e a Laís. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Se a Laís fica doente, por mais que eu não consiga sentir a dor dela, eu também fico doente, porque eu fico preocupado, eu tenho que ir para médico, eu tenho que cuidar, eu sofro. Então, dentro desse projeto de Deus chamado família, naquilo que Ele arquitetou, nós temos que entender que nós não somos mais duas pessoas, nós somos apenas uma. Essa parte a mulher gosta. Não existe mais o meu dinheiro, existe o... Nossa, vocês falaram com tanta empolgação. Não existe mais o meu dinheiro, existe o nosso dinheiro. Oh, Jesus, fala nesse lugar. E assim, tirando qualquer machismo da nossa mente, tirando tudo que você tem de conceito, essa palavra ela tem que ser verdade na sua vida. Você casou, você já não tem mais as suas coisas são nossas coisas. Ah, pastor, mas eu enfrento um dia de trabalho tremendo, meu chefe é chato, meu chefe é mala, meu dinheiro é suado, eu faço hora extra e eu tenho que chegar ainda no fim do mês e ainda dar um dinheiro para ela poder pintar o cabelo. Você não está dando nada para ela, o dinheiro é dela. Vamos trazer um pouco de modernidade nisso? A mulher pode estar ganhando mais do que o homem. E gente, eu sou livre de qualquer vaidade. O dia que ela estiver ganhando mais do que eu vou dar glórias a Deus nas alturas. Sabe por quê? Porque se ela estiver ganhando mais do que eu, não é o dinheiro dela, é o nosso dinheiro, então é meu também. Você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? A responsabilidade da sua família, na construção da sua família, não é de uma pessoa só, são de duas, mas são duas pessoas que estão unidas em um mesmo propósito, em uma mesma essência, uma família que é pautada por critérios divinos, por critérios estabelecidos por Deus. Então, se você está caminhando hoje com a tua família, você está caminhando com o teu casamento, achando que você está vivendo uma vida diferente do teu marido, vivendo de uma vida diferente da sua esposa, você acha que está trilhando um caminho diferente, começa a colocar a tua vida, o teu casamento, a tua casa no altar do Senhor, porque vocês têm que caminhar juntos, pelo mesmo caminho, pela mesma direção, porque vocês são um só. Não tem como a perna direita ir para um lugar e a perna esquerda ir para outro, as duas têm que ir para o mesmo lugar. A família, como um projeto de Deus, ela se desenvolve através da unidade. E aí eu quero falar com você o seguinte: você tem que saber diferenciar a unidade da união. Vou trazer um exemplo aqui. Você imagina um saco de batatas, com muitas batatas. Você consegue separar aquelas batatas. Você consegue contar as batatas. Isso é união. Elas estão todas juntas em um mesmo saco. Elas vão todas para o mesmo lugar. Isso é união. Agora pega essas batatas, amassa, refoga, joga um pouquinho de leite, mistura. Você tem um purê de batatas. Isso é unidade. Não adianta haver união se não houver unidade. Unidade representa que nós estamos juntos em um mesmo propósito. Unidade representa que a nossa essência ela é a mesma. Não há desequilíbrio, não há diferenças. Nós somos todos iguais. Outra característica importante que nós temos que destacar, que a família como um projeto de Deus, ela só poderá ser reconhecida desta maneira se ela efetivamente se desenvolver a partir da união entre um homem e uma mulher.
Ah, pastor, não é muito óbvio o que você está falando, não? Hoje em dia não é, não. Do homem, Deus criou a mulher, e um para o outro foram criados. Quero te perguntar uma coisa: Deus tem o poder de criar e de fazer tudo aquilo que Ele quer. Deus, através da sua palavra, criou o universo. Através da sua palavra, Ele criou o homem. Então, como que um Deus com tamanha sabedoria, com tamanho poder, com tamanha vontade, Ele poderia criar um homem e, de repente, por que Ele não criou do homem um outro homem? Deus criou o homem e do homem Ele criou a mulher. E entenda uma coisa: Ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Qualquer coisa que fuja disso, meu irmão, não é criação de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um vizinho na minha rua que, vou te contar, hein? Casado, não é casado com a mulher, não. Tem até filho. Adotaram uma criança. Se não ocorre dentro desta casa o ajuntamento, a união de um homem com uma mulher, você pode chamar isso de qualquer coisa, menos de família. Não pode. Ah, mas o mundo fala que é, mas a Bíblia fala que não é. E pode parecer duro, mas se não der para chamar de família, então não pode ser considerado um projeto de Deus. Não pode. Se você conhece alguém nessa situação, é o momento de você interceder para que as vendas dos seus olhos caiam e para que ele conheça a verdade e que ele tenha a oportunidade de viver sim uma família, um projeto idealizado por Deus, não algo produzido por Satanás. Então, posto isso, nós começamos aqui a entender, num critério bíblico, num critério cristão, algo que nós podemos compreender que a família, como projeto de Deus, ela tem suas características. Falamos aqui que o homem abandona seu pai, sua mãe e vai constituir a sua família. E compreendemos também que quando ele vai constituir uma família, ele vai ao encontro de uma mulher, que vai ser aquela que vai completar o ciclo na vida dele. E quando ele encontra essa mulher, ele já não passa, eles deixam de ser duas pessoas diferentes para se tornar apenas uma. E aí eu quero entrar no primeiro tópico dessa mensagem. Porque posto que conseguimos constituir a nossa família, ou posto que nós estamos na intenção, no caminho de construir a nossa família, precisamos entender que aquilo que é um valor para Deus deve ser também para nós. A palavra diz em Salmos 127, versículo 1 e 2: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. A construção do nosso lar deve se dar na presença de Deus e sobre a orientação dEle. O texto bíblico é bem claro. Se não é o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Se você hoje possui um relacionamento em que você não dedica esse relacionamento ao Senhor, se você não consulta a Deus sobre a sua vida conjugal, sobre a sua vida familiar, se você não procura em Deus as respostas para que você possa caminhar com a sua família pelo caminho correto, em vão você está trabalhando nisso. Em vão você está vivendo com a sua família. O amor por si só não consegue sustentar as relações familiares. E aí, meu irmão, você vai ter que concordar comigo. Quantos casamentos que você já viu serem iniciados com as mais belas declarações de amor? Quantas juras foram feitas? Quantos propósitos foram levantados um pelo outro através do amor? Mas se em algum momento Deus não foi a base desse casamento, não tem amor que o sustente. O mesmo vale para a nossa família. Você pode amar os seus filhos, você pode querer morrer pelos seus filhos, mas se Deus não for a base da educação dos seus filhos, em vão você está trabalhando na vida deles. Porque você pode desenvolver o amor, mas lá na frente você não vai entender o porquê do seu filho de repente não dar nem a mínima para você. No começo, nossa, avançou aqui. O alicerce de uma família bem estruturada sempre deverá ser Deus. E assim, irmãos, é desafiador isso. Porque dar valor às coisas a que Deus dá valor é muito difícil. Porque normalmente as coisas que Deus valoriza exigem de nós renúncia. Para nossa família poder caminhar bem, para nossa família poder caminhar em harmonia, é preciso que haja renúncia. É preciso que você tire tempo da sua vida, do seu dia a dia, para estar dedicando a sua família aos pés do Senhor em oração. É preciso que você dedique tempo da sua vida na instrução dos seus filhos sobre o que é Deus, sobre o que é caminhar com Ele, sobre o que é estar na presença dEle. Isso requer o seu tempo. Isso requer você estabelecer prioridades. Mas isso é o que Deus dá valor. E se é valor para Deus, tem que ser valor para nós também. Devemos dar valor ao ser e não ao ter. Quando nós valorizamos os relacionamentos, Deus faz a nossa família prosperar. A gente vive hoje num ativismo muito grande. Eu posso me recordar porque eu ainda faço parte dessa geração. Eu lembro que meu pai saía para trabalhar e a minha mãe era do lar. E ainda assim era possível a gente ter uma boa condição de vida. Ela cuidava das coisas de casa e meu pai trabalhava. Mas ainda assim, você observe, meu pai saía para trabalhar cedo, chegava tarde. Por vezes ele tinha que fazer serão. Por vezes ele tinha que fazer hora extra. Trabalhar outros dias, trabalhar na folga. Veja quantos dias foram suprimidos de relacionamento por conta das atividades dele. Agora vamos trazer para um contexto mais atual. Hoje o homem e a mulher trabalham. Então é comum que o homem saia cedo para trabalhar e a mulher também. É comum ver pais levando seus filhos para as creches e elas passarem o dia inteiro na creche e só ter contato com os pais tarde da noite. E aí eu pergunto para você, trabalhador do meu Brasil, você aguentou toda uma rotina de trabalho, aguentou todo o estresse do teu dia e quando você chega em casa, a sua maior vontade é conversar? A sua maior vontade é brincar com seus filhos? Deus olha para a vida de Adão. Deus ele percebe todo o contexto que ele criou para Adão. Adão, se ele quisesse comer, ele tinha do que comer.
Adão não precisava trabalhar, mas Deus observou e viu que faltava alguma coisa para ele. Adão tinha relacionamento. O relacionamento de Adão era direto com Deus. A Bíblia fala que Deus descia ao Éden para conversar, para caminhar e conversar com Adão. Então ele tinha relacionamento com Deus. Mas Deus ainda assim viu que existia a necessidade de um outro relacionamento para Adão. E por isso Deus criou a mulher. E aí eu pergunto para você, se você compreende que existe a necessidade de no seu lar haver relacionamento seu com a sua esposa, seu com seu esposo e seu com os seus filhos, o que impede você de abrir mão de algumas coisas materiais para que você viva de fato esse relacionamento? Eu ouvi um testemunho de um casal que idealizou e projetou o futuro. E falaram o seguinte: olha, com o que nós ganhamos, se nós trabalharmos arduamente durante 15 anos, nós vamos estar com uma boa reserva financeira. Uma reserva tal que a gente não vai precisar trabalhar mais. E a gente vai poder curtir a nossa vida. Mas isso a gente vai ter que abrir mão de tempo. A gente vai ter que abrir mão do nosso lazer, a gente vai ter que abrir mão de passear, a gente vai ter que abrir mão de um montão de coisa. Final de semana vai ser de trabalho, então nós vamos trabalhar. Passados 15 anos, eles conseguiram alcançar o objetivo. Eles conseguiram juntar muito dinheiro, dinheiro suficiente para que eles pudessem viver toda a sua vida em paz, sem necessidade alguma. Mas sabe qual a constatação que eles conseguiram chegar? Que após esses 15 anos, eles olhavam um para o outro e viam pessoas totalmente desconhecidas, morando debaixo do mesmo teto, dividindo a mesma cama. Pessoas totalmente desconhecidas. Mas no projeto original de Deus, quando Ele cria a família, Ele tem como objetivo relacionamento. Talvez você possa estar trazendo à sua memória um exemplo, ou pode estar acontecendo na sua vida hoje. 15 anos, meu irmão, é muito tempo. 15 anos sem relacionamento significa que daqui a 15 anos você vai encontrar o seu filho e você não vai saber nem o jogo que ele prefere, nem o time que ele torce, não vai saber nada sobre a vida dele e não vai entender porque ele não tem amor por você. Você não vai entender porque ele está largado no mundo. Você não vai entender porque ele não tem amor pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque em nenhum momento você conseguiu dedicar tempo para apresentar essas coisas para ele. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês diz que no projeto de Deus, a família é um lugar de amparo e cuidado. Os Salmos 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E aí eu já quero falar para você, Deus, enquanto família, nos dá presente para que nós venhamos cuidar. A palavra ela diz aqui no versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. Entenda uma coisa aqui comigo, herança não é algo de merecimento. Herança não é uma questão de mérito. Eu e você não merecemos herança. O fato é que, quando um pai morre, independente se ele teve filhos bons ou filhos maus, os bens deles serão repartidos. Herança é algo pelo qual você nunca trabalhou, nunca ajuntou, nunca fez nada para ter, mas que você tem. É direito seu, você recebe. E Deus, Ele trata os nossos filhos como heranças. Ele sabe que eu não mereço. Ele sabe que muito provavelmente, olhando para mim, eu não teria capacidade de ter um filho, não teria como cuidar de algo que é dele. Mas Ele dá essa responsabilidade para mim, para que eu venha cuidar.
Eu gosto de uma frase que eu ouvi um pastor falando, que é a mesma coisa que Deus chegasse para você, casal, um dia que você teve filho, e Ele falasse assim: olha, toma que é teu, mas cuida, porque é meu. Essa é a relação com os nossos filhos. Nós estamos aqui para cuidar de algo que Deus nos deu para cuidar, mas os nossos filhos são de Deus. Nossos filhos pertencem a Deus. A herança, ela não deve ser desperdiçada. Quantas vezes nós vemos histórias de pessoas que herdam verdadeiros impérios, herdam empresas que geram muito lucro. E quantas vezes nós também sabemos que por conta de uma má administração, essa pessoa ela pega essa empresa e chega a levar ela à falência, desperdiça a herança que ela ganhou. Assim também são nossos filhos. Imagine que você hoje está recebendo como herança uma bela de uma empresa que rende muito dinheiro, uma empresa famosa, uma empresa que tenha totalmente suas contas liquidadas, que tenha uma saúde financeira muito boa. Você tem duas opções com essa empresa. Você pode muito bem tratar essa empresa mal e jogar ela fora, decretar falência, mas você pode fazer com que essa empresa ela renda muito mais. Isso é cuidado. Isso é amparar aquilo que nós recebemos como herança, aquilo que nós recebemos como presente, e trabalhar isso, trabalhar os nossos filhos diretamente nos caminhos do Senhor, e entender que a minha filha, ela vai ter que ser uma crente melhor. Minha filha, ela vai ter que ter uma representatividade maior do que a minha representatividade. A minha filha, ela vai ter que alcançar no mundo espiritual muito mais do que eu já consegui alcançar. Sabe por quê? Porque a minha filha, ela é herança do Senhor, e como herança do Senhor, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que tratar ela como algo precioso, e eu tenho que entender que ela não é minha, ela é do Senhor, e como do Senhor eu tenho que fazer dela, cuidar dela e educar ela com excelência. O ponto número 3 diz que sua família deve ser um lugar de treinamento e fortalecimento para a vida. E diz os versículos 4 e 5 de Salmo 127: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Nós devemos preparar os nossos filhos para seguir o caminho. Às vezes eu escuto algumas coisas do tipo, de pais: sabe o que é, pastor? Eu sou cristão, minha esposa é cristã, frequento a igreja e tudo mais, mas eu entendo que meu filho tem o direito de escolher. Ele tem o livre-arbítrio. Então, eu vou respeitar a decisão do meu filho sobre aquilo que ele escolher para a vida espiritual dele. Sem filtro nenhum, irmãos. Isso é a maior besteira que o crente tem para falar. Se a sua casa é um lugar de treinamento, se a sua casa é um lugar de fortalecimento, se você entende que você tem responsabilidade com a vida do seu filho, não tem essa de você me falar que você vai entender que o seu filho vai escolher A ou B religião. Não. Você tem que dizer para mim que a responsabilidade de ele conhecer o caminho, a responsabilidade de ele entender qual a direção que ele tem que tomar, tem que ser fruto de um trabalho seu e da sua esposa. É dentro da sua casa que ele tem que ser apresentado a Deus. E a palavra de Deus diz que o caminho é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Uma vez que você ensina os seus filhos a caminhar nesse caminho, a trilhar essa jornada, você muito provavelmente não vai ver o seu filho enfurnado em lugares em que só vão poder oferecer para ele a morte. Você não quer conviver com mentiras? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o quê? É o caminho, é a verdade e é a vida. Ele vai se habituar a falar a verdade, porque ele foi apresentado ao Deus da verdade. Ele vai se habituar a te contar todas as coisas, porque ele foi habituado a conhecer um Deus que escuta tudo aquilo que ele tem para falar, e tem uma palavra de encorajamento, e tem uma palavra de repreensão, mas que vai fazer com que ele permaneça no caminho. Então não venha com essa história de que eu vou respeitar a escolha do meu filho de outro Deus. Não! O trabalho é seu. A obrigação é tua. Entenda que os filhos não são nossa propriedade. E aí, irmãos? É igual carro. Se o carro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas se eu pego o carro emprestado com alguém, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que zelar. Eu tenho que manter limpo. Eu tenho que abastecer. Eu não posso encostar na hora de estacionar. Eu tenho que ter cuidado para não arranhar. E se você entende que o filho não é tua propriedade, se você entende que teu filho é herança de Deus, é propriedade de Deus, o seu cuidado tem que ser muito maior. Você deve zelar por ele. Quando nós apresentamos essa realidade aos nossos filhos, quando nós nos dedicamos a apresentar essa realidade de reino, essa cultura, esse modelo de vida, essa estruturação, quando nós decidimos fazer da nossa vida um verdadeiro projeto da parte de Deus, no começo nós protegeremos os nossos filhos, mas tenha certeza que no final eles serão aqueles que vão te proteger. Tem gente que é apegado. Eu sou um pouquinho apegado. Graças a Deus a minha filha tem 2 anos. Eu não quero imaginar ainda o período em que ela venha me falar que está querendo namorar. Não vai chegar, espera. Vai chegar não é só para mim não, tá? Mas eu tenho que entender que a minha filha, ela merece um cuidado especial. Eu tenho que entender que o que ela vai ser lá na frente depende daquilo que eu vou fazer com ela agora. E se eu quero que a minha filha tenha vínculos comigo no dia de amanhã, se eu quero que a minha filha tenha carinho comigo no dia de amanhã, se eu quero que minha filha se lembre de mim no dia de amanhã, eu tenho que preparar esse caminho agora. E talvez você pode não estar percebendo isso acontecer dentro da sua casa. Talvez você esteja tentando proteger o seu filho de maneira exacerbada, demais. Mas entenda, você não tem apenas que proteger o seu filho, você tem que orientar os seus filhos, para que no final dessa caminhada, mesmo você tendo protegido eles, eles se tornem homens e mulheres de valor. Homens e mulheres que serão capazes de montar outras famílias. E famílias com base, famílias com alicerce em Deus. O quarto e último ponto, ele diz que o nosso lar deve ser um ambiente de paz para descansar, relaxar e aproveitar a vida. E diz assim em Salmo 128,
versículos 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos. Haja paz em Israel. Eu queria perguntar para você, nesse momento, eu pedisse para você pegar um retrato do que é a realidade da tua casa agora, nesse exato momento. Que você pensasse na sua família agora. E eu quero que você pense junto comigo agora o seguinte: você está passando por muita dificuldade, muita tribulação, muitos problemas, você está passando por perseguições na sua vida, as pessoas têm te confrontado de uma maneira que você não estava esperando e tudo mais. E eis que chega o momento em que você está na porta da sua casa, pronto para você entrar nela. Qual é o ambiente que você vai encontrar quando você entrar nela? Será que se você entrar na sua casa agora, você vai sair mais estressado do que você entrou? Será que se você entrar na sua casa agora, você vai ouvir mais gritaria, discussão, xingamentos do que você ouviu durante todo o seu dia de trabalho? Ou será que a sua casa é aquele lugar em que você chega, recebe aquele abraço que faz com que você, por aquele instante, esqueça todos os seus problemas e comece, enfim, a relaxar, a ficar em paz, a ficar tranquilo e entender que todas as coisas têm o seu tempo e entender que tudo se encontra dentro da vontade de Deus? Será que quando você entra na sua casa, você pode sentir paz? A família, ela é um projeto de Deus para que nós tenhamos paz. A família, ela é um projeto de Deus para que nós tenhamos cuidado uns para com os outros. É a família que recebe as primeiras notícias ruins. É na família que você percebe as maiores dificuldades da sua vida. É na família que você consegue encontrar força para enfrentar as batalhas. Quantas famílias nós vemos passando por tantas situações, mas como elas entenderam que elas são um projeto de Deus, elas conseguem juntas ultrapassar todas as barreiras. Se um está caindo, é o outro que segura para levantar. Se um está doente, é o outro que está orando para que haja cura. Se um está pensando em se desviar, é outro que está trazendo para ele a verdade que o liberta. Então que nós possamos, irmãos, realmente buscar em nossas famílias, fazer delas um verdadeiro projeto de Deus. E que através das nossas famílias, nós possamos fazer com que a vontade do Espírito Santo de Deus se concretize não somente nela, mas aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém?